Meus amados irmãos, eu quero saudar toda a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, antes de lermos a palavra de Deus, eu quero externar aqui a minha alegria, meu contentamento de poder estar aqui cooperando com os irmãos em nosso tempo central e louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Roberto. Hoje recebi a sua ligação e, com uma alegria muito grande, recebi a ligação do pastor e ele nos designou para estarmos aqui. E me sinto bastante honrado pela confiança do nosso pastor, presidente, de compartilhar, com os irmãos. É o público dele, é a igreja que ele dirige. E louvo a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos Lucena. Também agradeço aqui a minha esposa, a minha família, que sempre me acompanha, que Deus abençoe. E a igreja do Senhor, a área de São Lourenço da Mata. Ali estão os irmãos de São Lourenço, Camaragibe. E louvamos a Deus pela vida de todos os nossos irmãos, Pastor Ivan também, que sempre nos recebe muito bem. Que Deus abençoe toda a igreja do Senhor. Meus irmãos, por gentileza, abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel. No capítulo de número 30. Quero fazer aqui com os irmãos 2 pedidos. Primeiro pedido é a paciência dos irmãos para que a gente possa ler o texto. Talvez até uma leitura um pouco mais longa, para que a gente possa estar imersos à palavra do Senhor. E o segundo pedido, eu sempre faço isso lá em nossas congregações em São Lourenço da Mata. Após a leitura, os irmãos mantenham a sua Bíblia aberta e acompanhem conosco a explanação da palavra de Deus. Quem vai fazer assim, diga amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1 em diante. Vamos ler, irmão, pacientemente a palavra do nosso Deus. Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague, já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinha ferido a Ziglague, e a tinha posto a fogo, e levaram cativas as mulheres que estavam nela. Porém a ninguém mataram, nem pequenos, nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelos seus caminhos. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos, suas filhas, eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não haviam mais força para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã, a Jerelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, seu Deus. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: traze-me, peço-te, aqui o éfode. E Abiatar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse: persegue-a, porque de certo alcançarás e de tudo libertarás. Partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Pezor, onde os que ficaram atrás pararam.
E seguiu-os Davi, ele e os 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás, porque não puderam, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, e deram-lhe pão a comer, e deram-lhe a beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figos secos e 2 cachos de passas, e comeu, e voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não comia pão, nem bebia água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: sou servo de um amalequita. O meu senhor me deixou, porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto para a banda do sul, dos queretitas, e para a banda de Judá, e para a banda do sul de Calebe, e pusemos fogo a Ziglac. E disse-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a esta tropa? E disse-lhe: por Deus, me jura que não me matarás, nem me entregarás na mão de meu senhor, e descendo te guiarei a esta tropa. E descendo o guiou, e eis que estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo, dançando, por todo aquele grande despojo que tomaram da terra dos filisteus e da terra de Judá. E feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 homens que montados sobre camelos fugiram. Assim livrou Davi tudo quanto tomaram os amalequitas. Também as suas 2 mulheres livrou Davi. Quem pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, podeis sentar, já foi feita a oração, louvo a Deus por isso. Peço o segundo pedido, que os irmãos mantenham, por gentileza, como combinado, sua Bíblia aberta, e vamos meditar um pouco na palavra do nosso Deus, que é bênção, para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, se perguntássemos aqui, e vou perguntar, melhor dizendo, qual o maior bem que você tem, qual a maior riqueza que nós temos em nossas vidas, não sei a resposta que os irmãos me dariam, mas de certo sei que não estou errado em dizer que o maior bem e a maior riqueza que nós temos em nossas vidas, aqui nessa vida, sem sombra de dúvida, é a nossa família. Pela nossa família vale a pena muitos sacrifícios. Pela nossa família vale a pena até mesmo o sacrifício da nossa própria vida, para protegê-los, guardá-los, para mantê-los em segurança. E o texto que nós aqui acabamos de ler, ele vai nos mostrar um pouco desta visão que Davi ele teve junto com os seus homens, 600 valentes que caminhavam com Davi. E o texto que nós lemos nos mostra um período até mesmo conturbado que Davi ele estava vivendo. Davi ainda aqui não era rei em Israel, estava, na verdade, em uma campanha de fuga da fúria do rei Saul, que tentava matar a Davi, que sabia ele ser o seu sucessor do trono de Israel. E Saul perseguiu a Davi de uma forma muito feroz, tentando matá-lo, destruí-lo. Me lembro que há algum tempo atrás, aqui mesmo nesse púlpito, eu falei aqui para os irmãos que
Saul tentava impedir os projetos que Deus tinha na vida de Davi, mas como ninguém pode impedir os projetos de Deus em nossas vidas, em todas as investidas de Saul contra Davi foram frustrados, porque Deus havia estendido suas mãos sobre Davi, e quem Deus quer abençoar, não tem como amaldiçoar. Quem recebe essa palavra? Aleluia, louvado seja Deus. Saul estava em uma campanha de perseguição a Davi. E Davi então se esconde na terra dos filisteus. Estava então abrigado sobre o rei de Gade, Quis. E Davi estava ali como que na terra dos filisteus, se escondendo da perseguição de Saul. E é interessante que estoura ali uma grande batalha. Os filisteus lutavam contra os israelitas, e agora Davi estava numa posição tanto quanto inusitada, porque é costume de nós todos observarmos Davi na frente do seu exército, do exército de Deus, mas aqui no capítulo 29, um capítulo que antecede o capítulo que nós lemos, nós podemos ver Davi lutando contra os judeus, contra a nação de Israel, no exército dos filisteus. Que ironia! Davi que lutou contra os filisteus de uma forma muito ferrenha. Inclusive, aleluia, foi por intermédios das mãos de Davi que Deus deu um grande livramento a Israel, quando ainda jovem ele vence o gigante Golias, uma passagem muito conhecida. E gigante Golias, o Golias, ele era da nação dos filisteus. Então, Davi, que sempre lutou contra os filisteus, defendendo o seu povo, agora estava numa posição contrária. Ele estava lutando a favor dos filisteus contra a nação de Israel. Veja que Davi, um personagem tão amado da igreja, um personagem tão digno, não é, de ser esta pessoa, porque um homem temente a Deus, mas que por vez ou outra tomava algumas atitudes que não eram assim tão coerentes para ser este grande personagem que era o rei Davi. Contudo, nós sabemos que a Bíblia, ela não está aqui para esconder as fraquezas ou as falhas dos personagens que neles está, até porque o centro da Bíblia não é Davi, não é Abraão, não é Jacó, não é nenhum dos profetas, mas o centro da palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos olhar em todas as páginas das Sagradas Escrituras, e nós só não vamos encontrar uma falha, um pecado ou um erro na pessoa bendita de Jesus. Diga glória a Deus por isso. Aleluia. Davi está lutando no exército dos filisteus contra a nação de Israel, mas os príncipes dos filisteus não gostaram muito da ideia. E chamaram o rei de Gade e disse: olha, não tem como confiar em Davi. O que nos garante que Davi não vai se rebelar no meio da batalha para defender a sua pátria mãe? Quem nos garante que Davi vai se manter fiel a nós, filisteus, para lutar contra os israelitas? E os príncipes dos filisteus disseram: se ele ficar na batalha, a gente não luta. E não teve o que se fazer, o rei então chama a Davi com seus 600 e disse: olha, volta para a terra de Ziglag, onde Davi estava hospedado com suas famílias. Então Davi retorna do campo de batalha. Após 3 dias ele chega na sua cidade, na cidade que ele estava habitando. E quando ele chega com seus 600 homens, ele percebe uma grande destruição na cidade de Ziglag. O texto que nós lemos está escrito aí no verso 1 do capítulo 30, eu sei que você está com a Bíblia aberta, acompanhe comigo, diz assim: sucedeu, pois, que chegando Davi
e os seus homens ao terceiro dia a Ziglague. Já os amalequitas com ímpeto tinha dado sobre o sul e sobre Ziglague, e tinha ferido a Ziglague e tinha posto a fogo e levado cativas as mulheres que estavam nela. Porém ninguém mataram, nem pequeno nem grande, tão somente levaram consigo e foram pelos seus caminhos. Quando Davi chega na terra de Ziglague, ele percebe que as suas casas estavam queimadas, que a cidade estava destruída, que na verdade mais do que destruída, a cidade estava saqueada. Haviam levado suas mulheres, suas esposas, haviam levado seus filhos, suas filhas, os bens mais preciosos que Davi poderia ter, que aqueles homens poderiam ter. Foram levados cativos pela nação, a nação ali dos amalequitas, que levaram cativas suas mulheres, suas filhas, seus filhos. E interessante que nesse quadro tão adverso que Davi está vivendo, a Bíblia traz um verso para nós que dói o nosso coração. Porque no verso de número 4, olhe para a palavra de Deus, por favor, do capítulo 30, diz assim: então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não haviam mais forças para chorar. Davi estava em um grande pranto, talvez no seu luto, quem sabe até imaginando o que estava se passando com a sua família. A situação era tão desesperadora que na leitura continuada diz que os homens procuravam até mesmo, culpando a Davi, apedrejá-lo, porque aqueles homens que estavam com Davi, quem sabe havia confiado a sua vida aos cuidados de Davi, e também havia confiado a vida das suas famílias. E agora, aqueles homens perderam o seu bem mais precioso, que era as suas esposas, seus filhos. Interessante que a Bíblia vai dizer que eles choraram de forma tão copiosa, que a Bíblia vai dizer que não haviam nem mais forças para chorar. Tamanha a angústia, tamanho a dor, tamanho o sofrimento, o aperto no coração, imaginando o sequestro dos seus filhos, a morte das suas esposas. E Davi chorava copiosamente, enquanto o burburinho era: vamos apedrejá-la, Davi, a culpa é de Davi. E interessante, meus amados irmãos, que a Bíblia vai nos dizer, o apóstolo Paulo escreve no capítulo 5 de 1 Timóteo, no verso de número 8, que aqueles que não têm cuidado dos seus, principalmente daqueles que são da sua família, é como que tivessem negado a sua fé, e eles são pior do que aqueles que são descrentes. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele fala do cuidado com a nossa família, do zelo pela nossa casa, da atenção pela nossa família. E me parece aqui que Davi, ele perdeu talvez o foco, aleluia, tão empolgado que ele estava com a guerra entre os filisteus e a nação de Israel, talvez preocupado, aleluia, com Saul, que estava vindo contra ele. E diante de tantas essas preocupações, a guerra entre os filisteus, a pessoa de Saul, Davi negligenciou o seu bem mais importante, que é a sua família.
E há um alerta aqui muito grande para nós aqui nessa noite. Aleluia! Não perca a sua família de vista. Louvado seja Deus. Não vale a pena perder as nossas famílias. Não importa as ações que você tem que fazer, as ocupações que você precisa realizar, ou as atividades que você tem para fazer. Aleluia! Se for prejudicar o convívio da sua casa e da sua família, não vale a pena. Porque a nossa família é a nossa prioridade. Porque a nossa casa é o nosso porto seguro. E Davi se equivocou em focar somente na guerra e em Saul, e desprezou ali o seu bem mais precioso, a sua casa. Deixou desprotegido na cidade de Ziglague. Aleluia! Alguns comentaristas vão nos dizer que o rei dos amalequitas, aleluia, percebendo que Davi havia ido para a frente de batalha, aleluia, ele percebe que Davi então deixa fragilizado a retaguarda, deixa fragilizado a sua família, deixa como que ao léu a sua casa, aleluia, e então os inimigos de Davi vai atacar no ponto, aleluia, que traria maior prejuízo à casa de Davi, que era atacar a sua família. E quando eu olho isso, eu não posso parar de aplicar esta verdade para os nossos tempos. Quanto tempo a gente não perde com tantas atividades fora, e por vezes vai negligenciando o zelo, o cuidado, o investimento com as nossas esposas, com os nossos filhos, com a nossa casa. E deixa eu lhe dizer uma coisa: o inimigo das nossas almas, ele é um inimigo sagaz, ele é um inimigo astucioso. Não abra brecha para que ele tenha acesso à sua casa, para que ele tenha acesso aos seus filhos, para que ele tenha acesso ao seu cônjuge. Aleluia! Proteja a sua casa. Não deixe sua família vulnerável. Não vire as costas para a sua casa. Mas é tanta atividade, pastor. Eu preciso trabalhar, eu preciso me movimentar. São tantas atividades seculares que a gente precisa fazer. Cuidado! Cuidado! Oh, glória! Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Louvado seja Deus! Essa semana eu estive conversando com uma família, aleluia, e o grande problema de tanta turbulência na casa é porque o marido por vezes trabalhava fora em 2 empregos para ganhar dinheiro, para se manter, aleluia, e era tantas atividades em 2 empregos, 2 atividades, e a sua família em casa se destruindo, se perdendo, se acabando, aleluia, e eu tive que chamar ele, sentar e dizer: meu filho, o que é mais importante para você não é dinheiro, não é prestígio, não é posição. O que é mais importante para a tua vida é a tua base, é os teus filhos, é a tua casa, é a tua família. Me permita, é o meu jeito de ministrar a palavra. Diga para o irmão que está perto de você: não abra mão da sua casa. Diga para outro, diga assim: não abra mão da sua família. É o bem mais precioso que nós temos. Quem concorda, levante as mãos e glorifique. Aleluia, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veja, meus amados irmãos, que quando a desgraça está posta, quando Davi retorna para a cidade de Ziglague, a primeira atitude que Davi tem
é chorar, lamentar. Aleluia. É chorar o leite derramado, me permita essa expressão. É lamentar o cuidado que não teve. É, quem sabe, vivenciar a dor da negligência. É chorar por aquilo que poderia ter feito e não fez. E ele chora angustiadamente a sua primeira atitude. Mas eu pergunto para os irmãos, aleluia, vale a pena tão somente ficar chorando? Vale a pena tão somente ficar pranteando? Aleluia, como que não tivesse mais nada para ser feito? Certamente que não. Certamente que não. Eu falo aqui para um público de irmãos e irmãs que certamente entende que a sua casa é o seu maior patrimônio. E talvez dentre nós esteja famílias aqui que esteja se parecendo, que esteja com uma certa semelhança com este estado que estava ou que se encontrava a família de Davi, por alguma negligência, por alguma falha, por algum cochilo. Aleluia, o inimigo conseguiu adentrar na família, conseguiu entrar na família, aleluia, e foi levando alguém cativo, foi levando um filho cativo, foi levando uma esposa cativa, foi levando um marido, quem sabe, cativo, e agora alguém está dentro do convívio da família, lamentando, chorando, aleluia. Não se engane com isso que eu vou lhe dizer, aleluia. Um dos grandes problemas que um pastor de igreja ele tem é as famílias. São as famílias. Porque quando não temos famílias estruturadas, não temos uma igreja estruturada. Quando não temos uma família consolidada, alicerçada, nós não temos uma igreja alicerçada. Precisamos zelar pela nossa casa e cuidar das nossas famílias. Mas eu sei, por experiência, no campo de trabalho que estou desenvolvendo, que muitas famílias estão feridas. Muitas famílias estão como esta. Aleluia, a família que Davi tinha neste momento, famílias que o inimigo foi lá e sequestrou um dos filhos. Me permite, irmãos, aleluia, mas eu preciso ser bastante claro. Quem sabe tem pais aqui que estão, mães que aqui que estão, que perderam seus filhos para as drogas, perderam seus filhos para costumes mundanos, perderam seus filhos, aleluia, que foram se perdendo aos poucos. E hoje o menino que cantava na criança, que fazia parte dos adolescentes, aleluia, quem sabe estava na Umadalpe e agora está no mundo, servindo ao mundo, com os prazeres do mundo. E quantos pais não choram copiosamente? Quantas mães não choram copiosamente? Talvez até com essa mesma expressão que a Bíblia diz acerca de Davi, choram até não terem mais forças para chorar. Tem mãe que diz assim: eu não tenho nem mais lágrima para chorar. Tem pais que dizem assim: eu não tenho nem mais lágrima para derramar. Aleluia. Mas nessa noite Deus te trouxe aqui, porque Ele tem algo para ministrar na tua vida aqui neste lugar. Aleluia, porque o Deus que tu serve, o Deus que eu sirvo, é um Deus que ama famílias. Oh glória! E o projeto dele é trazer de volta, é resgatar, é ir atrás, é trazer aquele que está desgarrado
e Deus me trouxe aqui para lhe dizer: o menino vai voltar. Se você crê nesse negócio, adore a Jesus, porque nessa noite Ele está dizendo: eu vou cuidar da tua casa, eu vou zelar pela tua família, eu vou trazer o afastado, eu vou restaurar a tua casa. Adore, irmão, glorifique. Lá canto, lá barassúria. Oh glória, oh glória a Deus, aleluia, aleluia. Acompanhe comigo, por favor, o que a Bíblia nos diz. A primeira atitude de Davi foi chorar. A primeira postura de Davi foi ficar desesperado. O choro, aleluia, da negligência dele como pai. Mas o texto sagrado nos traz lições importantes que podemos aplicar à palavra de Deus em nossas vidas. Porque a intenção dos escritos sagrados é justamente essa: é você ler e você aplicá-la na sua vida. Aleluia! E nós vamos perceber aqui no verso de número 7, aleluia, que Davi então, ele toma uma postura diferente. Davi então, ele tem uma postura diferenciada. Aleluia. Se você observar, melhor dizendo, o verso de número 6, está escrito assim: e Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, Davi se esforçou no Senhor, o seu Deus. A primeira postura de Davi: chorar, lamentar. Mas talvez Davi caiu em si e percebeu que ficar somente chorando, lamentando, triste, cabisbaixo, não traria de volta a sua casa para o convívio do Senhor. Então ele busca forças, mas talvez em si mesmo ele não encontrou forças. Mas talvez dentro de si mesmo ele não encontrou fortaleza. Então a Bíblia diz que ele buscou força no Senhor, a qual a Bíblia diz no Salmo 46: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Recebe força de Deus aí? Recebe graça de Deus aí? Recebe fortaleza do Espírito Santo na tua vida? Tem lutas que você está enfrentando, que você diz não ter forças, mas o Senhor está dizendo: eu sou a tua força, minha serva, eu sou a tua fortaleza. Aleluia, vai recebendo. A palavra vai penetrando, vai enchendo o teu coração e o Espírito Santo vai trabalhando. Oh glória, porque quem nos dá força é a palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Interessante, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo de número 6 e no verso de número 10, ele vai aconselhar a igreja de Efésios dizendo: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na
força do seu poder, porque Ele tem força para te dar. Ele tem força nessa noite para encher a tua vida. Recebe força de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Receba nessa noite. Quem sabe naquela situação de desespero, Davi procura nele força e não acha. Mas Davi era crente, aleluia. Davi tinha experiências com Deus. E Davi sabia que ele precisava então, se não encontra força nele, eu vou então encontrar forças no Senhor. E a Bíblia diz que ele se fortaleceu em Deus. Aleluia, meu Pai eterno, oh glória a Jesus, que dica maravilhosa, que princípio maravilhoso da palavra do Senhor. No momento da angústia, irmãos, no momento da dor, do sofrimento, busque fortaleza em Deus. Pastor, qual o segredo? É a oração, é o jejum, é a casa do Senhor, é a meditação na sua palavra. Isso vai te dando graça, isso vai te dando força, vai te dando fortaleza. Quer se fortalecer no Senhor? Aleluia, corra para os pés de Jesus. Quer se fortalecer no Senhor? Jejum e oração. Quer se fortalecer no Senhor? Venha para os cultos da igreja. Quer se fortalecer no Senhor? Se alimente da palavra de Deus. E foi o que Davi fez. Diz a Bíblia que ele se fortaleceu no Senhor. Fortalecido, ele deixa então de chorar, de só ficar lamentando, aleluia, e ele toma então uma segunda atitude, aleluia. Primeiro, ele se fortalece em Deus, recebe força, e agora, verso de número 7, escute o que diz a palavra, verso 7 do capítulo 30, e disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me, peço-te, o éfode. E Abiatar trouxe o éfode. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançar-lo-ei? Interessante que Davi faz duas perguntas aqui. Repita comigo assim: Davi faz duas perguntas ao Senhor. E Deus responde 3. Oh glória! O texto continua dizendo assim: e o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e de tudo libertarás. Aleluia. Davi pergunta: Deus, eu devo persegui-lo? E o Senhor responde: persegue. Davi faz a segunda pergunta: Senhor, na minha perseguição eu vou alcançar? E o Senhor diz: alcançarás. Aleluia. Mas Davi agora se cala, e o Senhor acrescenta a ele dizendo: tu não só alcançarás, mas tu libertarás a tua casa, a tua família. Aleluia. Tu vai trazer de volta a tua casa. Porque Deus está neste negócio. Aleluia, glória a Deus. Deus está interessado com a tua casa e com a tua família. Davi agora, aleluia, ele entende
após buscar fortaleza no Senhor e com ânimo agora avivado, sabe aquele crente cheio do Espírito Santo? Aleluia, com ânimo agora avivado, ele vai consultar ao Senhor em oração, e ele faz essas duas perguntas, e Deus diz para ele: Davi, aleluia, vai lá, Davi, aleluia, persegue, tu vai alcançar, eu vou dar um jeito aqui de impedir a marcha dos amalequitas, para que tu alcance, e quando tu alcançar, tu vai batalhar, tu vai lutar, e vai vencer, porque eu tenho negócio com a tua casa, e com a tua família. Não tem nada perdido para você. Aleluia, aleluia, oh, aleluia. Ô irmão, me dá vontade de pular, mas eu preciso me segurar aqui. Glória a Jesus. A gente é crente, viu, irmão? A gente gosta da palavra, glória a Deus. Aleluia, mas é porque eu sinto o Espírito Santo aqui, querendo trabalhar na vida de alguém, e dizendo: te levanta, mulher, aleluia, persegue, vai atrás, porque tu vai trazer de volta aquele que está desgarrado. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Veja, meus amados irmãos, aleluia, que Davi, em primeiro lugar, busca fortaleza no Senhor. Aleluia. Em segundo lugar, ele consulta ao Senhor, para que Deus ele lhe dê uma estratégia. Para que Deus lhe dê uma estratégia. Será que Deus dá estratégia a crente, irmão? Deus dá estratégia a crente ou não dá? Dá. E vou dizer algo mais. Às vezes a estratégia que Deus dá, alguém olha e diz assim: eu acho que tu tá louca. É ou não é? É. Às vezes, irmão, Deus nos dá estratégia que alguém olha assim: meu Deus, só isso é coisa de crente mesmo. Só tendo um parafuso solto. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o tempo já me adianta um pouco. Aleluia, mas me lembrei agora, glória a Jesus. Vou tentar resumir. Mas eu me lembro que enquanto jovem, eu fui para o círculo de oração. Aleluia, com um irmão jovem. Aleluia, um companheiro de oração. A gente gostava muito dos trabalhos do círculo de oração. Aleluia, louvado seja Deus. Algumas irmãs praticamente me adotaram como filho. Aleluia. E em um desses dias que eu estava indo ao círculo de oração, junto com um companheiro, um jovem, aleluia, cheio de futuro pela frente. Aleluia, ele estava construindo a sua casa. Você me escuta, diz amém. No caminho da igreja, ele avista do outro lado da rua um tijolo. Eu disse: o que, irmão? Um tijolo. E ele pegou a Bíblia assim, colocou a Bíblia num braço e o tijolo no outro. E eu disse para ele assim: tu vai para onde com esse tijolo? Ele disse: eu estou construindo a minha casa. É ralaxanderemanto. Olha, irmão, tem estratégia que alguém olha assim, diz assim: só pode ser louco. Aleluia. Mas deixa eu lhe dar um conselho de crente aqui: siga as estratégias que Deus lhe dá.